Fala galera, queria falar com vocês uma coisa que eu achei muito importante, um conteúdo que eu vi. Quem falou sobre isso foi o Denilson. Não sei se vocês lembram o Denilson, que jogou na seleção brasileira, jogou um pouco pelo Flamengo, né? Passou pelo Palmeiras, São Paulo. Ele não é torcedor do Flamengo, né? Mas ele mandou a real, falou a verdade ali, na minha opinião, falou até a real, explicou algumas coisas, como com a experiência que ele tem como jogador, né, sobre o Flamengo. E na minha opinião ele fez uma colocação muito melhor do que a de várias pessoas aqui que se dizem flamenguistas ou que colocam conteúdos do Flamengo, né? Por isso que eu volto a repetir aqui, galera: cuidado com o que você assiste, seja no YouTube, nas mídias sociais, né? Facebook, Instagram, Twitter, enfim. Se você vê algum conteúdo em que você vê que realmente aquilo ali está sendo ruim para o Flamengo, reclame, galera. Nós precisamos nos unir para poder realmente acabar com esse negócio, porque isso está atrapalhando demais o Flamengo, né? A galera fica criando situações aí onde não existem. Isso aí só dá problemas, só gera mais problemas para o Flamengo, né? Se você for reparar aí, a torcida muitas vezes está desunida, os jogadores, né, tem panelinha, não estão unidos com o jogador. Qual era o ponto aí que eu queria colocar, que o Denilson falou que realmente eu concordei ali totalmente com ele? O que acontece? O Everton Ribeiro falou numa entrevista que não sabia que haveria reunião das torcidas organizadas. Vai haver uma reunião da torcida organizada, com a diretoria e com alguns jogadores do Flamengo. O Everton Ribeiro disse que não sabia disso, não estava sabendo disso. Eu acho o seguinte, o Denilson até falou isso, eu concordo com ele, que ele até disse o seguinte: quando você vai ter uma reunião, no caso, o Marcos Braz deveria ter feito? Deveria ter chegado, reunido todos os jogadores e falado: ó, dia tal, vamos ter uma reunião com a torcida organizada, os jogadores, diretoria, enfim. Se vocês puderem, ou venham, participem, porque é importante para o nosso time, é importante para o nosso clube. E aí o cara pelo menos deixaria a informação lá, né? Mas não, o que aconteceu? Alguns jogadores disseram que não estão sabendo. Você vê claramente que os jogadores não estão satisfeitos com esse tipo de coisa, né? O Denilson, com a experiência dele de jogador, ele mesmo falou. Você vê que, por exemplo, nesse jogo agora contra o Sporting Cristal, né, o Flamengo venceu, mas você vê que faltou união. O treinador lá ficou vibrando sozinho pelos gols, ninguém chegou lá para dar um apoio ao treinador, né? Tem jogadores que não gostaram quando ele fez substituição, né? O Arão saiu, não sei quem saiu também, e nem olharam para a cara do treinador. Ou seja, você vê aí, pessoal, que está faltando, infelizmente, né? Na minha opinião, alguns jogadores estão mimados demais, não aceitam ser substituídos, né? Mesmo quando não jogam bem, né? E isso aí gera aquela panela. Então, onde eu falo, o jogador do Flamengo ele tem que parar de ficar tão mimadinho. O torcedor, nós torcedores, nós temos que fazer a nossa parte fazendo o quê? A gente tem que parar de ficar endeusando o jogador do Flamengo. Por quê? O jogador joga bem o primeiro ano, a gente começa a falar que o cara é demais, que o cara joga muito, né? Um mito. Aí o cara começa a se achar. No segundo ano, ele fica vivendo só desse sucesso do primeiro ano. Ele não joga mais bola, né? Ou quase não joga em comparação. Então é por isso que o torcedor do Flamengo, né, se nós queremos ver o time ganhando títulos, nós temos que realmente parar com esse negócio de ficar endeusando, cantando de campeão. Tem que ter mais humildade, entendeu? Até porque futebol não dá para ficar vivendo, ganhando para sempre, porque os outros times também estudam, né, os adversários. Então, a gente sabe que em algum momento aquele jogador que está muito bem, ele vai cair, ele não vai ter aquela performance tão boa, né? Então não adianta nada ficar endeusando o cara.
É elogiar quando tem que ser elogiado, criticar quando tem que ser criticado, né? E é isso que está acontecendo, é isso que eu vejo, né? Infelizmente, independente do Paulo Souza continuar ou não no Flamengo, né? A gente tem que ficar de olho porque se o Flamengo, imagina que o Flamengo contrata até o Guardiola ou um dos melhores treinadores no futebol atualmente, tá? Qualquer um deles. Aí ele vem para o Flamengo, o que acontece? O jogador já está mal acostumado, vai ficar chateado se ele não puser do jeito que o jogador, que o treinador, por exemplo, o treinador substitui um jogador do Flamengo, ele não gosta, aí fica com cara feia, né? Aí isso aí afeta o resultado do time. Né? Você vê claramente aí, como o Denilson mesmo falou, você vê claramente que o clima ali no Flamengo tá pesado, tá tudo errado, né? Diretoria tem que ser mais exigente, tem que saber fazer uma melhor contratação, tem que parar de ficar focado aí em outras coisas, tem que ficar focado no Flamengo, né? Essa reunião da torcida organizada aí serve para pressionar quem? Só os jogadores? Só o treinador? Não, tem que pressionar a diretoria, os jogadores. Os jogadores têm que pressionar os jogadores só quando eles merecem. Por exemplo, eu gosto. O Edenilson falou uma coisa aí certa. Você está vendo aí que o Lázaro está tendo mais oportunidades, o João Gomes também. E são jogadores, o Mateuzinho, que ontem jogou muito bem também. São jogadores novos, jovens, né? Que vêm mostrando um bom trabalho e vêm tendo oportunidade. Né? Então, assim, isso aí não é só com Paulo Souza, galera. Isso aí, todos os treinadores anteriores que passaram depois do Jorge Jesus, que passaram entre o Paulo Souza e Jorge Jesus, eles jogaram quando eles mereceram jogar, né? O treinador ele não vai colocar o jogador que não está merecendo. Né? Muitas vezes a gente via, por que não coloca o jogador X, o jogador Y? A não ser que o jogador tenha uma treta muito grande com o treinador, né? Mas assim, pelo que a gente pode ver claramente, o clima no Flamengo está complicado, tem que ser arrumado isso aí, né? O jogador não tá, os jogadores não estão felizes com esse tipo de reunião, ou seja, há uma falha na comunicação, como eu falei, e até o Denilson já tinha falado aí, por isso que eu concordei. O Braz tinha que ter chegado lá no vestiário e falado, ó, vamos ter essa reunião no dia tal, hora tal, preciso que vocês compareçam. É uma troca de ideias, a gente precisa reforçar o time, né? E a torcida tem que falar, o torcedor ele tem que ser... Ele também não pode ficar só de implicância com um jogador ou com o outro. O Flamengo não vai mudar se você só pedir a saída de um jogador, se você pedir só a saída do treinador, né? Tem que realmente pedir para que a diretoria faça um trabalho mais sério, que o treinador acerte mais na hora de fazer as escalações, que os jogadores também estejam comprometidos e parem com esse negócio de ficar de cara feia, né? Tem que aceitar, foi substituído. Se estava jogando bem e foi substituído, aí tudo bem. Tem todo o direito de ficar chateado. Mas se não está jogando bem, ou por uma questão tática, né, por uma questão de estratégia, às vezes o jogador está cansado, está jogando bem, mas está cansado fisicamente, aí precisa colocar um outro jogador, né, para compensar. Aí realmente dá para entender a questão do treinador. Né? Se não for esse caso, aí realmente tem que reclamar com o treinador. Né? A crítica tem que ser feita com bom senso. Não dá para ficar nessa de ficar fazendo panelinha ou fazendo críticas que não tenham lógica nenhuma. Né? Então fica aí o alerta, galera. Vai ter essa reunião, eu vou procurar saber aqui o que vai ser falado. Vou tentar passar o conteúdo aqui para vocês e queria até falar com vocês aqui, galera. Não acreditem em fake news. Critiquem, olhem aí para ver se realmente faz sentido o que estão colocando. Estão postando muita coisa. Tem gente que se diz flamenguista e não é, né? Tá só preocupado com o Ibope, em ganhar aí, como eu falei, visualizações e likes. Aí o que acontece? A galera fica colocando aí que o Jorge Jesus vai vir para o Flamengo. Jorge Jesus vai vir para o Flamengo? Não vem, galera. Quem sabe aí, tem pessoas que eu já sei, tem torcedor do Flamengo que eu sei que sabe disso, né? Mas tem outros que não sabem. O Jorge Jesus, ele foi contratado para o Al Nassr, ele deve começar no meio do ano, que é quando o contrato do outro treinador vence, né? Então ele deve começar lá.
Pode ser que as coisas mudem? Pode ser que as coisas mudem, mas até o momento o Paulo Souza não está saindo do Flamengo. Não tem um outro treinador aí que o Flamengo já esteja fechando. Então não acreditem, galera. Se vocês virem isso, coloquem lá fake news, critiquem, deem dislike, né? Reportem o vídeo ou o post no Instagram, no Facebook, no YouTube, enfim. Coloquem lá fake news, deixem os nossos torcedores saberem que é mentira, né? Porque a gente merece isso, galera. A gente não adianta a gente deixar para lá, ficar só pensando na nossa informação. A gente tem que se unir. Se o nosso torcedor não se unir, vai ficar cada vez mais complicado. A gente está vendo que o Flamengo está sendo afetado de uma maneira muito ruim. Se não houver a união da parte do torcedor, se não houver aquela pressão correta, aí realmente o Flamengo vai deixar a desejar mais um ano. E não é isso que a gente quer. A gente quer ver títulos, a gente quer ver o Flamengo prosperar, progredir, né? E dar alegria para a torcida. É isso aí, galera. Saudações rubro-negras.